Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 6, verso 14 a 29. Marcos 6, 14 a 29. Eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem esse trecho da palavra. Marcos 6, 14 a 29. Assim diz a palavra inspirada do nosso Deus. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou a sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João logo souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, Senhor dos altos céus, nós lemos agora a Tua palavra, sabedores de que somos imperfeitos e pecadores, e que o nosso pecado que ainda está em nós milita contra o Teu Espírito, contra a pureza, contra as coisas do Senhor. Por isso que o Teu Espírito, o nosso ensinador interno e divino, venha nesse momento vencer nossas tendências pecaminosas e fazer, ó Deus, com que o nosso coração receba a palavra do Senhor como uma boa semente que produzirá frutos dignos de arrependimento e frutos para a vida eterna. Nos ajude, Deus, a aprender com Jesus Cristo, a sermos como Jesus Cristo é, a vivermos para o Teu Filho, amando, dedicando cada vida, cada momento a Ele e, ó Pai, sendo fiel até a morte, como João foi. Que o Senhor perdoe-nos, transforme-nos e nos dê graça. Ajude-me a ser fiel e ajude os Teus servos a serem fiéis, e isso tudo para o louvor do Senhor, para a glória do nome do Senhor, que o Senhor não divide e nem dá a outrem. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos irmãos, nós vimos
no capítulo 5 de Marcos, por assim dizer, o triunfo da fé. Além de mostrar que Jesus era Deus, Marcos esteve interessado de, no capítulo 5, mostrar-nos exemplos de pessoas que creram em Jesus, viveram pela fé em Jesus e, portanto, passaram por cima, com a graça de Deus, obviamente, das lutas, das dificuldades, da incredulidade. Ou seja, a fé que venceu o mundo. No capítulo 6, nós temos visto o exemplo da pregação fiel, mas em contrapartida temos visto o problema da incredulidade. Exemplos de pessoas que não recebem a palavra de Deus. Nós vimos isso, por exemplo, na cidade de Jesus. Jesus pregou onde ele cresceu e passou longos anos com várias pessoas, parentes, amigos, companheiros de trabalho, e quando lá foi pregar, afirmando que ele é o Salvador, ele foi expulso, e nós vimos que até mesmo tentaram matá-lo. Depois nós vimos que Jesus envia os apóstolos para pregarem o arrependimento e serem fiéis na demonstração do poder do reino, mas que os apóstolos também seriam rejeitados, que as pessoas não aceitariam a mensagem e, portanto, eles deveriam sacudir a poeira do pó em sinal de maldição, de juízo, ou seja, mostrando que aqueles que são réprobos, aqueles que não recebem a palavra, estão debaixo da maldição, do juízo de Deus. Hoje, então, nós vamos ver um texto que segue a mesma toada, um pregador fiel e homens que são incrédulos, pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus. Então, esse trecho longo das Escrituras que vamos expor aqui hoje, ensina para a gente a seguinte questão: Jesus chama pregadores fiéis e eles não devem mudar a mensagem, devem confrontar o pecado, mas os réprobos rejeitam a pregação e rejeitam a Cristo. Ou seja, Jesus chama pregadores fiéis, eles não devem mudar a mensagem, devem confrontar o pecado, mas os réprobos, os ímpios, eles vão rejeitar o pregador, a mensagem e, consequentemente, a Jesus. Vamos ver esta ideia aí transcrita nos versículos. Diz o verso 14 que isto chegou aos ouvidos do rei Herodes. O contexto que nós estamos aqui é o contexto do envio dos apóstolos. Jesus começou a enviar os apóstolos e a missão deles era preceder Jesus em cada cidade. Eles deveriam ir nas cidades, anunciar Jesus e anunciar que o reino estava próximo. Então, quando o rei chegasse, ali estaria o reino de Deus. Eles veriam Jesus como rei salvador. E Jesus ensinou os apóstolos e deu autoridade para fazerem sinais, comprovando esta mensagem de que ele é o Messias, ele é o Salvador prometido. E quando nós vemos então o contexto, estas coisas chegam ao ouvido de Herodes, mas sobretudo chegam ao ouvido de Herodes aquilo que Jesus fez no capítulo 5, ou seja, ele liberta um endemoniado, ele cura uma mulher hemorrágica que há muitos anos padece, ele dá fé verdadeira a um religioso que não cria em Jesus, mas passou a crer, e por fim, o feito mais grandioso, Jesus ressuscita uma menina que estava morta, estava ali, durinha da Silva, e Jesus ressuscita. Estas coisas então que Jesus fez, começaram a circular pelo território de Israel. Você deve se lembrar que Jesus não queria ficar famoso, Jesus não estava atrás de fama, mas esses feitos não tinham como ficar escondidos, afinal, são coisas grandiosas e que as pessoas não haviam visto antes. Então, o nome de Jesus, diz Marcos aí, que estava se tornando notório. E aqui, meus irmãos, nós temos algo interessante no texto, porque Jesus estava sendo conhecido pelo nome, mas na cultura hebraica, a palavra nome tem a ver
não só com o título da pessoa, o nome propriamente dito, mas também com os atributos, a natureza, isto é, quem a pessoa é. E aqui nós temos um detalhe importante então, eles conheciam o nome de Jesus, mas só no título de Jesus, o nome próprio dele, mas eles não o conheciam de verdade. Por quê? Como o nosso texto diz, aquelas pessoas eram ignorantes acerca de Jesus. Veja que a opinião popular sobre Jesus não era que ele era Deus encarnado, o Salvador, o eleito de Deus na eternidade para nos livrar dos nossos pecados. Não, a opinião popular mostrava que eles não conheciam o nome de fato de Jesus, ou seja, eles eram ignorantes. E veja que eles dizem que era João Batista ressuscitado dentre os mortos. Mas, meus irmãos, nós percebemos pela palavra que isso é impossível. Por quê? Porque João Batista mesmo disse que ele não era o Cristo. Jesus é o Cristo. João Batista não é o Cristo. E Jesus é totalmente diferente de João Batista. O próprio João Batista, na sua pregação, fez questão de mostrar que ele não tinha nada a ver com Jesus nesse fato. Ele disse, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém os sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. João 1, 19 e 20. Ou seja, o próprio João diz para todos, abertamente na sua pregação, eu não sou o Cristo. E se nós observarmos a carreira de João Batista, ele não fez nenhum milagre na sua carreira. Nós não temos nenhuma pitada de possibilidade de ver que aquele homem estava fazendo milagres. Pelo contrário, ele era um pregador que pregava e batizava pessoas. Mas para resolver isso, aqueles ignorantes e instáveis disseram que porque João ressuscitou dentre os mortos, ele ganhou poderes miraculosos. Parece até aquele filme antigo, de 1999, Matrix, que quando o sujeitinho lá morre, o tal do Neo, ele levanta sabendo voar, parar bala e fazer um monte de coisa. A Bíblia em nenhum lugar mostra que a ressurreição trazia poderes miraculosos. Afinal, a gente acabou de ver uma menina que ressuscitou e não se fala nenhum poder dela. Lázaro ressuscitou e nenhum poder é descrito como dele. Então mostra que esses homens não só não conheciam a Jesus, mas eles não conheciam aquilo que leva a Jesus, a palavra de Deus. Se eles conhecessem a palavra de Deus, examinassem as Escrituras profundamente, eles entenderiam que a palavra de Deus não apresenta em nenhum lugar, que a ressurreição nos faz ter poderes miraculosos como Jesus tinha. Então veja, eles eram daquelas pessoas que, como Jesus disse, vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus, e não conheciam mesmo. E veja que outros então, no verso 15, dizem, é Elias, e ainda outros, é um profeta como os outros. A Bíblia mostra uma profecia que fala sobre Elias no Novo Testamento. Em Malaquias 4:5 diz, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Deus havia prometido, por meio de Malaquias, enviar Elias, mas não é Elias, meus irmãos, o profeta que foi levado aos céus, era uma pessoa que seria Elias. O próprio Jesus disse isso e afirmou que João Batista era esse Elias. Veja só, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Mateus 11, 12 a 14, ou seja, Jesus identifica o Elias do Antigo Testamento como João Batista. Vejamos então que Elias era apresentado como um tipo de ministério daquele que precederia o Senhor, ou seja, alguém que denunciaria o erro
tanto dos reis de Israel, quanto do populacho de Israel. E é exatamente isso que João Batista faz. João Batista pregava no deserto e anunciava entre os palácios o rei Jesus. Mas veja uma coisa, ele era Elias, não Jesus. O que as pessoas estão dizendo é que Jesus Cristo é Elias, mostrando uma confusão ainda maior acerca da palavra de Deus. E mostrando aqui, meus irmãos, algo além da ignorância deles, a cegueira espiritual. Eles não conseguiam ver que aquilo que eles estavam vivendo na pregação de João Batista e na pregação e nos feitos de Jesus eram os cumprimentos proféticos. Então essas pessoas, elas são cegas espirituais. Elas não estão vendo a salvação, o cumprimento das promessas de Deus na frente delas. Então, se no primeiro versículo a gente tem pessoas ignorantes, agora nós temos pessoas que são cegas. E veja que a cegueira deles é tão grandiosa que alguns diziam, ele é um dos profetas. E essa fala, um dos profetas, mostra que eles entendiam que Jesus era um profeta, mas era um profeta como qualquer outro. Agora, meus irmãos, lhes pergunto, qual profeta no Antigo Testamento, tirando Elias, Eliseu e Moisés, realizou milagres? Nenhum. Quais deles faziam esses sinais maravilhosos? Nenhum. E veja então que Jesus faz tudo isso e eles equiparam Jesus com mais um profeta que veio de Deus. Enquanto a Bíblia, lá em Deuteronômio 18:15 diz, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim, Moisés, a ele ouvirás. Ou seja, Moisés disse, segundo essa profecia, que o Senhor seria um profeta, mas não um profeta qualquer, ele seria o profeta final, acima de todos os outros, maior do que todos os outros, porque ele seria o próprio Deus. E era tão séria a palavra dele, que Deus diz lá em Deuteronômio, capítulo 18, que aqueles que não o ouvissem, ele pediria conta deles como nenhum outro, por causa das suas palavras serem as próprias palavras de Deus. Então estas pessoas aqui, elas, além de ignorantes e cegas, elas são suicidas espirituais. Por não perceberem quem é Jesus, elas estão cavando os seus próprios túmulos, estão provocando Deus à ira, porque Deus está falando com elas por meio do seu Filho, o maior dos profetas, o verdadeiro profeta de Yahvé, que desde a eternidade falou na boca de todos os outros, e elas ainda continuam sem arrepender. Veja então que diante desse contexto que Marcos nos deu, Herodes também tem uma opinião sobre Jesus Cristo. O verso 16 diz que Herodes, ouvindo isso, disse, é João, a quem eu mandei matar, que ressuscitou. Herodes então, ao ouvir a fama de Jesus, ao ouvir as opiniões de Jesus, ele faz algo, ele emite uma opinião. Mas veja só, ele emite essa opinião sem interesse genuíno espiritual, porque esse homem era rei. Apesar de ser um tetrarca, ou seja, ele não era de fato o rei de Israel, porque ele estava sob o jugo de Roma, e ele era descendente de Herodes o Grande, então ele não governava todo o reino, ele governava parte do reino, e mesmo assim parte do reino com Roma sobre ele. Esse homem tinha recursos, esse homem podia mandar chamar Jesus, esse homem podia mandar emissários até Jesus, mas em vez de pedir para ver Jesus, em vez dele próprio ir até Jesus, em vez de enviar emissários até Jesus, o que ele faz? Ele mesmo fala que Jesus é João Batista que ressuscitou dentre os mortos, mostrando com isso que ele não estava nem aí para as coisas espirituais. Ele emite uma opinião sem conhecer fatos. Ele é típico, das pessoas dos nossos dias, que tem o celular na mão, entra no Google, entra no Wikipédia, lê lá algo que alguém que não é especialista da área falou e acha que é especialista. Ou seja, Herodes é um tolo. E
por que esse homem disse que Jesus é João Batista? Ele diz aí, eu matei João. A sua opinião não é fruto de uma mera opinião, é fruto de uma consciência pesada. O texto vai narrar como esse homem matou João de maneira injusta. Então Herodes mata João sem crime, sem culpa, sem julgamento formal. Então, quando ele emite essa opinião que Jesus é João Batista, o que está acusando ele é a sua consciência. Sua consciência está ali, martelando a alma dele. Por quê? Porque ele matou aquele homem. E veja, irmãos, que o texto, de maneira implícita, então, nos mostra que a consciência é uma poderosa arma de Deus no ser humano. Como diria o puritano Thomas Goodwin, ela é o tribunal de Deus no homem. Nossa consciência, ela não só prova a nossa moralidade, mas como ela é uma revelação de Deus dentro de nós, fazendo acusação nas nossas vidas. Veja que Paulo ensina isso em Romanos 2, 15 e 16. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Paulo mostra que a consciência é fruto da norma da lei moral de Deus gravada no coração do homem. E isso faz então que todo homem não só tenha noção do que é certo e errado, mas como que ele se sinta culpado das coisas que ele faz. A consciência é algo que sempre acusa o homem. O homem vai fazer de tudo para abafar a consciência. Por isso que nós vemos pessoas tentando levar uma vida de prazeres. Por isso que nós vemos hoje a psicologia moderna tentando tirar a culpa do homem e projetando em outras pessoas. Ou seja, filho, você é um imoral porque seu pai era um imoral. Na verdade, você é frágil porque na verdade seu pai nunca foi homem com você. E coisas do tipo. Veja que a tendência moderna é acabar com a culpa e a consciência das pessoas. Mas, meus irmãos, Deus deu a consciência, e essa consciência sentir-se culpada como um gatilho para o arrependimento para a vida. Não existe verdadeiro arrependimento para a vida, mudança de vida, deixar o pecado, se a nossa consciência for cauterizada. Veja que quando Pedro pregou para milhares de pessoas no Pentecostes, diz que foi compungido o coração daquelas pessoas, ou seja, a consciência delas foi afetada pela pregação da palavra. E a consciência, então, ela tem dois tipos de afetação. Esta que é para a vida gerando arrependimento, mas também remorso. Aqueles que são réprobos, sempre o que acontece na vida deles é remorso. Um exemplo disso é Judas, que sentiu o peso da consciência, mas de remorso, tanto que ao invés de deixar o pecado, confessá-lo diante de Cristo e retomar o apostolado, o que ele faz? Ele se mata. Ao passo que Pedro, quando foi confrontado por um olhar de Jesus, ele arrependeu-se e voltou-se para o seu apostolado. Então veja, nós vemos aqui uma consciência culpada, e em todas essas pessoas, como Herodes, nós vemos algo tristonho nesse texto: a falta de fé dessas pessoas. Elas todas não criam verdadeiramente na palavra de Deus, e portanto não podiam crer que Jesus é o Cristo. Eles não conheciam Jesus, porque além de mortos e pecados, além de consciências cheias de remorso, a única coisa que poderia afetá-los para gerar arrependimento, eles não corriam atrás, que era a palavra de Deus falada na boca do Cristo e dos seus apóstolos. Portanto, essa primeira parte do sermão
é um retrato perfeito de que é o ser humano. O ser humano pecador é alguém cheio de remorso, é alguém com uma consciência que está tentando ser abafada, e alguém que não tem fé em Jesus Cristo e odeia as coisas de Cristo. E o que pode gerar pessoas com tais características? Uma vida de pecados. Veja que o verso 17 vai descrever aí: porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Por que Herodes tem essa consciência tão pesada? Por causa da vida de pecados dele. Veja que Herodes matou João, mas antes de matar João, ele cometeu um grave pecado e João o repreendeu desse pecado. Ele tomou para si a mulher do seu irmão, era Herodes Filipe. Ele num dia foi visitá-lo e Herodias olhou para ele, ele olhou para Herodias, se apaixonaram e então fugiram juntos. E é interessante que quando a gente vê aqui a descrição de Marcos, a gente não tem todos os detalhes, mas essa mulher que ele se casou com ela, não era só a cunhada dele, era sobrinha dele. Então ele casou com a sobrinha que era cunhada dele, ou seja, uma vida imoral, um casamento ilegal. E esta mulher imoral, com esse homem completamente imoral, esta mulher instigava Herodes contra João Batista. E veja então que, além de Herodes ter uma vida de pecados sexuais, ele também era um homem fraco. Sua mulher influenciava nas decisões morais da sua vida e nas decisões políticas da sua vida. É interessante que Herodes lembra muito o rei Acabe do Antigo Testamento. Acabe casou-se com Jezabel, uma ímpia e idólatra, e aquele homem teve um declínio na sua vida tal, que, meus irmãos, quando ele tentou tomar a vinha de um homem à força, e o homem o negou, um tal de Nabote, ele começou a ficar igual um cãozinho lá, ai, e a mulher falou com ele: não, nós vamos tomar e você vai matar ele. Ou seja, um homem fraco, mostrando que a imoralidade leva à fraqueza. É interessante que a nossa cultura pensa diferente, que os fortes são aqueles que são imorais, são aqueles que são aí, como se diz no ditado popular, os pegadores, os que têm muitas mulheres, esses são os machões. Ao contrário, a Bíblia diz que quem é realmente forte não é o que doma a cidade, é quem doma o seu espírito. Ou seja, a imoralidade leva à fraqueza. E veja então que a importância de se casar com uma pessoa piedosa, visto que nós somos fracos e imperfeitos, a pessoa com que nos casamos é imprescindível na nossa vida. Uma pessoa piedosa nos ajuda a crescer na graça. Uma pessoa piedosa, ela nos ajuda a cobrir a multidão dos nossos pecados. Mas uma pessoa que é ímpia, com grande chance, ela vai atrapalhar a nossa vida espiritual, vai nos levar ao buraco espiritual. Veja então aqui que nós temos uma vida perfeita, entre aspas, de pecado. Um homem ímpio, que está afundado no pecado, encontra uma mulher ímpia, e que o afunda ainda mais, e lhe manda prender um homem justo, um homem piedoso, um homem fiel a Deus. Motivo: porque ele dizia a verdade. Não te é lícito possuir a mulher do seu irmão, verso 18. João Batista aqui, meus irmãos, é aquele exemplo que nós temos visto no capítulo 6, de pregadores fiéis. Ele mostra a sua fidelidade, apontando, em primeiro lugar, para Jesus Cristo. Nós não temos aqui o conteúdo da pregação dele para Herodes, mas nós sabemos o conteúdo da pregação de João Batista na Bíblia. João Batista, quando falava de Jesus, ele falava o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse homem, ele era fiel, porque além de apontar para o pecado, e ele sempre fez isso, não importava quem fosse, afinal ele sempre falou a verdade como pregador.
ele falou contra os soldados que eles deveriam parar de roubar as pessoas, contentar o seu soldo. Falou com os religiosos que eles deveriam arrepender-se, em vez de arrogar para si serem filhos de Abraão. Falou contra aqueles que viviam no deserto, no palácio. Esse homem era fiel, porque ele apontava para o pecado, mas além disso ele era fiel porque ele apontava a solução do pecado, que é Jesus. E veja então que João pregou a Bíblia para esse homem. João pregava a Bíblia. Qual a Bíblia que ele pregou? Vou ler para você. A nudez da mulher de teu irmão, a nudez da mulher de teu irmão, é a nudez de teu irmão. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, descobriu a nudez de seu irmão, ficarão sem filhos. Levítico 18, 16 e Levítico 20, 21. Ou seja, esse homem cita o livro de Levítico, mostrando que aquele relacionamento, além de ser adulterino, era incestuoso. Ambos os textos que eu li aqui mostram que tudo o que estava acontecendo era proibido pela palavra de Deus, mostrando então a fidelidade de João Batista como um pregador da verdade. Ele falava a verdade contra o pecado, ele falava para os reis, ele falava para os religiosos, ele falava para qualquer um a verdade em relação ao pecado. Por quê? João entendeu: leais são as feridas dos que amam, enganosos os beijos do que odeia. Ou seja, quem ama de verdade fala contra o pecado, quem ama de verdade aponta o erro, tanto de púlpito quanto pessoalmente. E veja que não basta só apontar o pecado, deve-se apontar Jesus como salvador do pecado, porque apontar só o pecado nos leva ao desespero, mas apontar Jesus como o Cordeiro que tira o pecado e aquele que nos dá força para viver uma nova vida, esta é a pregação fiel. E é isso que João está fazendo, pregando fielmente as Escrituras, pregando Cristo a partir das Escrituras e mostrando aos homens que eles são pecadores. Meus irmãos, esse é o critério para ver se uma igreja, se um pregador é fiel. Ele prega contra o pecado, ele fala para a gente que nós somos pecadores, estamos debaixo da maldição do pecado. Ele fala para a gente que a gente tem que abandonar o pecado, mostrar fidelidade, viver uma vida santa. Isso é a pregação, isso é a verdadeira pregação. Mas por que os nossos dias, os pregadores não fazem isso? Porque fazer isso leva a um resultado que nós não gostamos. Qual o resultado? Verso 19: Herodias odiava e queria matar. Ou seja, os pregadores fiéis que denunciam o pecado das pessoas e mostram que Jesus, e somente Jesus salva, e que quando Jesus salva, nós vivemos uma vida de retidão, uma vida de arrependimento, uma vida de deixar o pecado. O que acontece com essas pessoas? Elas são odiadas. E veja, isso não é o que aconteceu com João Batista, isso aconteceu com os profetas do Antigo Testamento. Muitos deles morreram, alguns deles até cerrados no meio. Isso é o que estava acontecendo com Jesus. Não foi isso que aconteceu com Jesus na cidade dele? Não quiseram matá-lo? Não foi isso que Jesus falou sobre os apóstolos, que eles seriam rejeitados? Olha, isso é o que está acontecendo com João. Mas veja uma coisa: quem odeia os pregadores fiéis? Herodias. Herodias é uma ímpia. As pessoas que odeiam os pregadores fiéis e as suas pregações são os ímpios. Os pregadores fiéis que falam a palavra de Deus, que falam de Jesus, que falam do pecado, que falam de santidade, eles são amados pelos piedosos. Mas pelos ímpios, eles são odiados, porque os ímpios estão mortos nos seus pecados. Eles são odiados porque essas pessoas que estão mortas nos pecados amam seus pecados mais do que a Deus e as coisas de Deus. Além disso, essas pessoas têm uma consciência afetada pelos pregadores fiéis. Se fossem falsos mestres, eles iriam amar. Quantos hoje ficam ouvindo
esses falsos pregadores de internet, que ficam contando piadinhas no púlpito, que não falam contra o pecado, que não falam as coisas de Deus, que trazem falsas doutrinas. E essas pessoas são ovacionadas. Na verdade, Paulo já falou que ia ser assim. Ele disse que nos últimos dias, aqueles ímpios dentro do rebanho de Deus cercar-se-iam de falsos mestres para ouvir as suas mensagens como quem tem coceira nos ouvidos. Ou seja, são pessoas que querem ter o pecado afagado, entretido. Já sentiu coceira? Quando coça, não dá aquele alívio? Essas pessoas estão cheias de pecado. O ouvido delas está coçando para ouvir sobre os pecados. E aí, quando ouve o que precisa, para ela, né? Não de verdade, o que ela faz? Fica satisfeita. Tá aí, achei o que era bom. E veja então que o texto diz que não só odeia, mas quer matar. Isso descreve bem os ímpios em relação a Deus. Meus irmãos, Deus é odiado por aqueles que não são verdadeiros crentes. Por quê? Deus é um impedimento dos ímpios serem maus com tranquilidade. O ímpio, tudo que ele quer ser é ser mal e mal na tranquilidade, ou seja, me deixa ser mal do meu jeito. E quem impede isso? Deus. Como que Deus impede isso? Com a consciência e com a pregação fiel. Mas como as pessoas não podem matar a Deus, o que elas fazem? Perseguem os servos de Deus, odeiam os servos de Deus que falam a verdade e os matam. Esses dias para trás, morreu um missionário nosso aí na África. Por quê? Você acha que ele estava pregando lá, né, abundância de bens materiais? Você acha que ele estava pregando lá, vocês são bonitinhos com muitas mulheres, ficam assim, continua na macumba? Não, ele estava pregando o quê? Jesus. Então Herodias representa essas pessoas, ímpios, dentro e fora da igreja, pessoas que ainda que não falem com as suas línguas, que odeiam a Deus, mas elas odeiam a Deus por odiarem seus servos, sua mensagem, sua santa lei. Por que as pessoas falam que odeiam a lei de Deus hoje, que não querem seguir a lei de Deus hoje? Porque odeiam a Deus. Porque a lei de Deus provém do seu caráter santo. A lei de Deus é quem Deus é. Se nós odiamos os mandamentos de Deus, odiamos a Deus. E vamos odiar aqueles que pregam os mandamentos de Deus. Mas por que esse homem não morria rápido então? Porque olha o pecado de Herodes, verso 20. Ele não matava logo João, por quê? Porque ele temia a João, sabendo que ele era um homem justo e santo. Marcos nos mostra a dubiedade de Herodes. Esse homem era tão fraco, que ao invés dele matar João, ele temia João e temia sua mulher. Então ele ficava num joguinho. Ele queria agradar a mulher prendendo João, e ele queria agradar as pessoas que diziam que João era profeta, não matando João. E mais, ele tinha medo de João completamente, e por isso ele não queria matar aquele homem. Mas por que ele temia João? Porque ele viu que João era santo e justo, ou seja, a pregação daquele homem mostrou o caráter dele, ilibado, piedoso, santificado. Herodes conseguiu ver justiça e santidade no profeta. Veja, Herodes sabia que João era inocente quanto qualquer crime que ele pudesse ser acusado, tal como Daniel o foi, né? Na satrapia da Babilônia, lá na época do Império Persa. Eles não conseguiam condenar Daniel em nada, então vamos fazer o seguinte, vamos condenar ele na lei de Deus. Ele vai orar, ele vai ser piedoso, a gente pega ele. Igualzinho. Ou seja, ele percebeu que esse homem era excelente. Ele era aprovado por Deus por causa da sua piedade. E ele era um homem santo, separado daquele mundo. E ele era consagrado ao serviço de Deus. Ou seja, ele conseguiu ver tudo isso em João. E isso lhe deu medo. Veja, os ímpios podem ver a justiça e a santidade dos verdadeiros pregadores.
Eles podem não concordar, mas eles saberão nas suas consciências que esses homens são santos e justos diante de Deus, são verdadeiros fiéis. E veja uma coisa aqui, irmãos, João Batista foi notado como diferente, por quê? Nós gostamos de contrariar nossos amigos? Muitas vezes não, né? Mas deveríamos, se os amamos de verdade, falar para eles a verdade. Então muitas vezes a gente não contraria, nem amigo, nem parente próximo, enfim, apesar de devermos fazer. E é isso que mostrou a diferença de João, porque Herodes era um tetrarca, era entre aspas rei. Então o povo da corte falava o que para ele? Tá tudo certo, tá tudo beleza, vai fundo no seu pecado. Quando ele viu um homem falando com ele, não, é pecado, você está fazendo errado, você precisa de perdão, ele notou o que? Esse homem é diferente, ele fala a verdade. E veja, meus irmãos, a tragédia que é a vida existencial de Herodes. Por quê? Ele não pode negar a santidade e a justiça, ele não pode negar a fidelidade desse homem, e mais, ao ouvir esse homem, diz o texto que ele ouve de boa mente. Ouvir de boa mente aqui no original é satisfação. E quão trágico é isso, né? Ou seja, ele gostava de ouvir João falando do reino de Deus, falando sobre Jesus, mas não havia mudança na sua vida. Por isso nós lemos hoje aqui Ezequiel 33, 22. Eis que tu és para ele como quem canta canções de amor, quem tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põe por obra. Ezequiel 33, 32. Ou seja, João Batista encantava com a pregação, mas Herodes só ficava encantado com a pregação. Ele não mudava de vida. É bem parecido com o que Jesus disse sobre os solos, não é mesmo? Esse é o exemplo do mau solo, do solo rochoso. O solo rochoso, na parábola dos bons solos e maus solos, diz que ele ouve com alegria, mas quando chega a provação, tudo vai embora. Ou seja, Herodes é o efeito verdadeiro de uma pregação que encanta, mas não muda. E veja que isso gera o quê? Perplexidade, diz o texto, perturbação, porque a culpa é reprimida, a consciência é afetada, a pessoa fica sem saber desvencilhar daquilo, sem conseguir se sair daquele emaranhado, ela fica quase louca, porque ela sabe que ela está errada e ela não quer mudar, ela não dá o braço a torcer, e então ela fica perplexa, ela não sabe o que fazer, ela gosta de ouvir, mas ela não gosta de mudar. Veja, meus irmãos, esse é um retrato da igreja dos nossos dias. Se você entrar no YouTube e ver as pregações de bons pregadores, você vai ver que tem milhões de views, zilhões de likes, mas se você olha para aquelas pessoas que estão ouvindo essas pessoas, a maioria delas não muda de vida. Olha, é muito bonito ouvir uma boa pregação, bem feita, bem estudada, bem articulada, é lindo, mas o que importa é mudar de vida, o que importa é transformar o coração. Diz a história que Charles Haddon Spurgeon foi salvo numa pregação de um homem que não era pregador, o pastor faltou, ele teve que pregar, ele não conseguiu chegar na igreja que ele ia, e o homem só conseguia dizer, olhe para ele e sereis salvos, e ele foi salvo, teve mudança de vida, teve deixar o pecado. Hoje as pessoas gostam de ouvir uma boa pregação, mas não gostam de ter uma vida boa de acordo com a palavra de Deus, tal como Herodes, e isso leva à tragédia. Diz o verso 21, que chegou um dia favorável, e veja então, que essa dinâmica se repetia, parece que Herodes costumeiramente chamava João para ouvi-lo, só que então chegou um dia que aquilo ia mudar, porque Herodias temia
que um dia pudesse Herodes ser transformado e então ela se daria mal. Por quê? Porque o casamento estava errado. Ela ia perder o palácio, ia perder os privilégios, ia perder as coisas boas da vida. Então, num dia favorável, um dia que os planos maquiavélicos de matar João pudesse acontecer, o plano vem à tona. E veja então que esse dia é favorável, em primeiro lugar, para João. Ué, pastor, mas ele vai morrer. Por isso que é favorável para ele, exatamente. Ou seja, a sua carreira de pregação fiel ia ser marcada com a sua morte. A sua morte seria uma coroa pelos longos anos de pregação com fidelidade. Se você quiser ter um pouquinho mais disso na Bíblia, é só você olhar Paulo escrevendo carta dele de 2 Timóteo, que você vai ver que ele considera a morte dele como uma libação, ou seja, encerra-se o sacrifício derramando a água. João libaria sua vida agora. Ele seria o primeiro mártir do Novo Testamento, seria o primeiro mártir nos dias de Jesus. E em segundo lugar, enquanto aquele povo estava mergulhando em pecado, João subiria para o céu, ia descansar dos seus pecados. João aqui parece muito com um personagem da Crônicas de Nárnia chamado Rip Ship. Conhece Rip Ship? Rip Ship era um ratinho que tinha uma espadinha e ele lutava por Aslan, que representa Jesus na Crônicas de Nárnia. E no final da viagem do peregrino da Alvorada, um barco que eles fizeram uma missão, Aslan aparece na praia e abre o portal para o mundo dele, para o céu, e Rip Ship então entrega a espada dele e fala assim: nunca abandonei minha espada, deixa a espada e vai para o céu com Jesus. Ou seja, João é esse que agora ele está entregando a espada, é o dia favorável. Ah, meus irmãos, naquele dia em que um banquete teria ali o bolo de aniversário, a cabeça dele, ele ia estar banqueteando no céu com Jesus. Enquanto as pessoas estariam mergulhando no inferno, ele alçaria ao novo céu, a nova terra na consumação. Veja que dia favorável é o dia da morte dos crentes. Por isso não tema a morte, é o dia favorável. Nós vamos enfrentar o último inimigo, e é isso que ia acontecer com João. Mas era um dia favorável para banquete, diz que era o aniversário de Herodes. Meus irmãos, a gente não precisa descrever muito o que eram os aniversários de monarcas: cumilança, bebedice e pecados sexuais. Era um dia que as pessoas se extravasavam além da conta, tanto que se extravasavam que, por exemplo, o capítulo 5 de Daniel, o rei, filho de Nabucodonosor, enquanto os persas invadiam a Babilônia, sabe o que ele estava fazendo? Uma orgia. Olha o que é a festa na vida das pessoas. Ou seja, Herodias esperou o dia favorável. Qual o dia favorável? O dia que a consciência de Herodes estaria o mais inerte possível. O dia que ele estaria fora de controle. Mostrando que quando nós perdemos a consciência, por meio do Fausto, da Lauta, da vida regalada, nós perdemos o controle dos nossos pecados e nos entregamos. É isso que aquela mulher esperou, o dia favorável, o dia que o diabo ia agir na vida dele, dando livre curso aos seus planos. E veja, o diabo incita isso nas pessoas. Por isso que a gente vê inúmeras festas na nossa cidade, no nosso país. Porque naquele dia, cercados de bebedice, de pecados sexuais, as pessoas matam a sua consciência e dão vazão aos seus pecados. E veja que essa vazão aos pecados vem junto com os convivas, que diz que eram pessoas importantes da Galileia. Mas veja uma coisa, o que o texto não diz, e está implícito, é que esses convivas eram igualmente devassos. Por quê? Ninguém piedoso vai ser amigo de uma pessoa assim. Os convidados de Herodes são como ele, porque a Bíblia nos mostra que quando nós somos amigos desse tipo de pessoa, o que eles fazem conosco? Eles incentivam ao pecado e nós nos tornamos cúmplices das suas obras más. Nós devemos sair do mundo? Não, mas nós devemos ter amigos
do mundo? De jeito nenhum. Amigo não. No que significa ser amigo, intimidade, companheirismo, ascendência com conselhos, de maneira nenhuma. E aqui veja que os ímpios funcionam igual adolescente, né? Já viu adolescente quando junta nesse tipo de coisa? Um fica pro outro, duvido que você faz isso. Vai lá, e o que acontece? Eles fazem. Então, Marcos faz questão de nos mostrar que a morte de João vai ser num ambiente cheio de pecados. E aí entra Herodias, a filha dela, diz o verso 22, que a tradição da história judaica chama de Salomé. Ela entra a mandado da sua mãe, para colocar o plano maquiavélico. Afinal, já estão bêbados, já estão com o bucho cheio, estão alegres. O que vem agora? O pecado sexual. E veja, meus irmãos, que isso aqui é uma prova do Titanic que ela estava no pecado. Por quê? Um comentarista diz o seguinte, olha, não era costume permitir que um membro da família real dançasse diante de estranhos. Mas a dança sensual da filha de Herodias ilustra muito bem o estilo de vida imoral da família herodiana. Consumida pelo desejo de vingança, Herodias sacrifica a honra da sua própria filha. Ou seja, nós estamos vendo uma mulher que se entregou tanto ao pecado, que ela incentiva a sua própria filha a viver no pecado. Pastor, a gente não vê muito isso. É claro que a gente vê. É só você olhar para as nossas crianças. Que tipo de roupa as nossas crianças vestem hoje? As crianças estão vestindo shortinho, né? Com metade da bunda de fora. Isso é pai incentivando filho a pecado. E vão lá e ficam dançando musiquinha sensual. Afinal, né? Quem aqui que não foi adolescente e que viu um monte de criança dançando na boquinha da garrafa e os pais aplaudiam? Isso é o quê? Incentivar o pecado. E aqui você não imagine, mas você já sabe que tipo de danças eróticas essa menina desnuda fez ali. E veja que ela está dançando na frente de um homem que está tendo casamento com a sobrinha e que é cunhado ao mesmo tempo. Então nos surpreende o rei e os convidados ficarem encantados com aquilo, com aquele deleite voluptuoso no pecado. Meus irmãos, um cristão deveria ter nojo dessas coisas. Um cristão deveria olhar para essas coisas com asco. E veja então que o pecado foi tão proeminente na vida desse homem que ele fez uma promessa, num impulso nada sábio. É interessante que o livro de Provérbios diz que agir por impulso precipitadamente é pecado e nos leva ao pecado. E é exatamente isso que Herodes fez, agiu no impulso. E veja que a consciência estava tão amortizada que ele não creu em Cristo, ele não arrependeu dos pecados e ele se entregou aos seus pecados, fazendo uma promessa, como que se dissesse: pede o que você quiser e eu vou te dar. Totalmente irrefletida, totalmente sem pesar as consequências do pecado, porque sua consciência está inerte agora. E veja que se ele fizesse uma promessa era uma coisa, mas ele piora. No verso 23 diz: jurou-lhes, se me pedires ainda que seja metade do reino, eu te darei. Veja, meus irmãos, que aqui nós temos uma grande falácia. Por quê? Ele não podia dar metade do reino. Que reino que ele tinha para dar? Nenhum. O reino era de Roma. Então o que esse homem está fazendo, além de ser um falacioso, é uma expressão hiperbólica para dizer o seguinte: o que você pedir, eu não vou medir esforços para cumprir, mostrando a insensatez dele. A Bíblia nos mostra que jamais devemos empenhar nossa palavra dessa maneira. Lá em Eclesiastes 5 diz que nossas palavras devem ser poucas diante de Deus, que nós não devemos
falar esse tipo de coisa e ainda dizer que foi inadvertido e ainda botar a culpa no mensageiro de Deus, como diz Eclesiastes. Então esse homem é um retrato de um homem ímpio que vota aquilo que não deveria, que vota aquilo do coração, tirando dele toda a insinceridade, todo o pecado do seu coração. Veja, os ímpios não são assim? Eu prometo que no dia 1º de janeiro eu vou na academia e paro de beber. 1º de janeiro ele está bebendo mais ainda. Os ímpios são assim. Promessas vazias. Enquanto a honestidade da palavra é sim, sim, não, não. E os juramentos são para coisas legais e seríssimas. Veja que então, esse homem agora colocou a cabeça de João Batista na mão de Herodias. Por isso que no verso 24 diz que Salomé sai e ela vai até a sua mãe para perguntar o que ela queria. Veja, a arquitetadora do plano, a mente macabra por trás de tudo aquilo. E a mãe responde: a cabeça de João Batista. Agora imagine, meus irmãos, a alegria daquela mulher por fazer isso. A alegria de tirar a única coisa que a impedia, entre aspas, de ser feliz no pecado, de dar livre curso ao pecado. Assim são os ímpios. Eles são maquiavélicos e se alegram, mas eles não sabem que seus planos os levam de mal a pior e os levam a um caminhos tão tortuosos de declínio espiritual quase que irrevogável. Porque veja só, o verso 25, a gente vê a fala de Salomé. Ela volta correndo e fala assim: depressa, me dê numa bandeja a cabeça de João Batista. O verso anterior diz: a cabeça de João Batista. Veja que essa menina, ela saiu correndo para fazer os planos malvados dela. E agora, ela pede sem demora, num prato, a cabeça de João Batista. Veja, o pecado dela fez o quê? Cresceu. Em nenhum lugar você vê a mãe dela pedindo isso, mostrando o quê? Por conta dela mesma, ela acrescentou o seu pecado ao pecado da sua mãe, mostrando que o pecado, ele se perpetua e aumenta caso ele não for tratado. O pecado, meus irmãos, ele vai passando de geração em geração, e se ele não for tratado, ele aumenta, ele perpetua. Tanto que nós vemos isso no caso do dilúvio. Se tornou mal todo o desígnio do ser humano. Ou seja, o pecado foi degringolando, descendo ladeira abaixo, até um momento que chegou que não tinha jeito, Deus tinha que punir. Mas esse é o caminho do pecado. O pecado, ele sempre vai querer aumentar, sempre vai querer piorar as coisas. E se Deus não intervém mudando essa dinâmica, ele cresce, cresce, e ele vai passando de pai para filho, e assim ele só vai aumentando. O pecado é ladeira abaixo. E veja então que diante disso, verso 26, João se entristeceu. E aqui a gente tem o checkmate para esse homem. Porque quando ele ouviu o pedido, ele ficou triste. Só que sua tristeza não é santa. Ele não sentiu a tristeza segundo Deus, porque a tristeza segundo Deus leva ao arrependimento e à mudança de vida, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte, 2 Coríntios 7,10. Herodes se entristeceu com o pecado, mas ele se entristeceu com remorso. Para mudar de vida, era preciso reconhecer o seu pecado, deixar o seu pecado e reconhecer que Jesus é o Salvador. Aí sim o seu arrependimento o levaria a afastar-se daqueles pecados que ele estava vivendo. Levaria ele a entender que ele precisava de perdão, que Jesus não era João Batista ressuscitado dos mortos, que Jesus era o Salvador. Então esse homem não sabia o que era se arrepender, ele teve remorso, porque se ele entendesse o que é arrependimento, ele faria o que a Bíblia manda, porque arrependimento leva a obedecer a Bíblia. O que a Bíblia mandava no caso dele? Deixa eu ler para você e veja que coisa irônica. Ou, quando alguém jurar temerariamente com seus lábios fazer o mal ou fazer o bem,
seja o que for que o homem pronuncie temerariamente com juramento e lhe for oculto e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Sabe onde que está isso aqui? Livro de Levítico. Onde que estava a condenação do casamento dele? No livro de Levítico. Então esse homem, ele quebra a lei que ele nem sequer dá à vontade de conhecer, mostrando que ele não conhecia nada da lei de Deus e que ele não se preocupava com a lei de Deus. Qual era a preocupação da sua vida? Reputação. Ele se preocupava mais com as pessoas que estavam ali do que com Deus, que era a verdadeira testemunha. Se ele se importasse com Deus, ele faria o que Levítico diz. Ele não cumpriria o seu voto mentiroso e ele então obedeceria a Deus. Mas ele fez o quê? Ele amou o pecado e amou seus convivas, mostrando que ele é parecido com muitos crentes hoje, que quando seus amiguinhos mundanos o confrontam com o pecado e chamam para pecar, o que eles fazem? Em vez de obedecer a Deus, eles vão ficar com essas pessoas. João Batista morreu porque foi fiel. Herodes está indo para o inferno porque é fiel ao pecado. E aí veja então que o verso 27 e 28 mostra a execução. Diz que logo ele mandou o executor. Veja que o executor, ele rapidamente vai matar João Batista. E isso aqui é interessante, irmãos, porque a ideia do texto é que isso aconteceu rápido, mas Herodes estava no palácio, e a morte foi rápida. Antes da gente tratar isso, olha que coisa interessante. Quando esse executor sai para matar, ele mostra a injustiça do reino humano, porque esse homem jamais poderia matar João Batista. Ele estava cumprindo uma ordem má? Sim, mas nós não devemos cumprir ordens que são contrárias à palavra de Deus. Esse discurso não cola. Por isso, que esse discursinho que fala assim, olha, quem mandou matar foi o fulano, mas quem matou fui eu cumprindo ordens, não cola. Por quê? A gente não deve obedecer ordens contrárias à palavra de Deus. Isso mostra toda a injustiça daquela corte. Em segundo lugar, veja agora o que eu quero dizer com que a execução foi rápida, a morte foi rápida. Herodes está dentro de um palácio, João está dentro de uma prisão, só que a morte é rápida. Logo, a prisão ficava onde? Dentro do palácio. Então, quando lá em cima estava festejando o pecado, lá embaixo no porão estaria um santo que ia subir para o céu. Enquanto as festas dos andares de cima eram degringolar o pecado, viver tudo aquilo que eles queriam de acordo com seus corações malditos, lá no porão tinha um homem piedoso que amava Jesus, seguia Jesus, deixou os seus pecados por Jesus. Enquanto aqueles lá em cima não conheciam a Jesus e estavam mergulhando no inferno, lá embaixo, na cadeia, no pedaço mais triste ali da humanidade, tinha um homem piedoso, santo, que estava no céu, como diz o nosso hino. E quando depois que a gente conhece Cristo, é céu ali. Que contraste! E ele morre ali, morre fiel, isso é que importa. Veja que o texto fecha com uma nota de esperança, que diz que os discípulos de João levaram o seu corpo. Os discípulos de João, segundo o livro de Mateus, podiam visitar João. Agora que eles sabem que João morreu, eles vão até lá enterrar esse homem até a ressurreição dos mortos. Mateus diz que após enterrar João, eles foram até Jesus. Só que Mateus não diz por que eles foram até Jesus. O que os comentaristas dizem? Um diz assim: nós não sabemos o motivo, mas eu não duvido de que a dor deles foi atenuada por aquele seu mestre, identificou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, a nota de esperança é que no luto, na dor, na perda, não há lugar melhor do que a presença de Jesus.
do que ir até o Salvador. E é interessante porque Jesus é a pessoa desconhecida do texto. O único que podia salvar, tirar do caminho de pecados, dar arrependimento que leva à vida eterna, é aquele que não é conhecido no texto. Quem é Jesus? Um simples profeta? Não. Elias? Não. João Batista que ressuscitou? Não. Ele é o Cristo, o verdadeiro e único Salvador. O único que conhecia Jesus era João Batista, e morreu e foi para o céu. Os demais não conheciam, viveram nas festas e no pecado, e ao morrer foram para o inferno. Então, como viver esse texto? Primeira pergunta: quem é Jesus para você? Esta pergunta é a diferença entre o céu e o inferno. Se Jesus for mais um para você, seu destino é o inferno. Mas se Jesus é o seu Salvador, mesmo que você morra como João, seu destino é o céu. Então creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Peça a Ele o arrependimento para a vida, que você deixe os seus pecados e viva para Ele. Isso talvez te leve a uma prisão, mas só uma prisão desse mundo, porque a pior prisão é a do pecado, que leva para a pior de todas as prisões, o inferno de pecados. Não seja como Herodes, seja como João, tomou a cruz dele e seguiu, morreu por Jesus. Segunda aplicação: as pessoas hoje dizem que o Estado tem que ser laico. Sabe o que elas querem dizer com isso? Elas querem ficar livres de Deus. Elas querem que o Estado tenha leis injustas e que elas possam fazer o que bem entendem para governar os países. Como dizer que o aborto é algo bom? Como dizer que a família pode ser um homem com um homem ou uma mulher com uma mulher? Ou dois homens e uma mulher? Ou duas mulheres e um homem? Ou o que for surgindo daqui para frente? Nós, como igreja, temos que ser como João Batista e dizer: não é lícito ser assim. O que nós queremos é que o Estado seja o Estado. O que o Estado tem que ser? Ministro de Deus para o nosso bem, e não servo do diabo para o nosso mal. O Estado foi ordenado por Deus para proteger a palavra e a lei santa de Deus na sociedade, e não para inventar essas baboseiras que a gente está vendo. Que Deus nos dê graça de um dia ter um Estado um pouco melhor. Oxalá, né? Ter um pastor como presidente, né? Que isso, pastor? Ele vai deixar de ser pastor, óbvio, né? Mas a Holanda teve esse privilégio. O primeiro-ministro da Holanda foi um pastor reformado, Abraham Kuyper, que deixou de ser pastor e foi ser ministro. E que bênção eles escolheram. Quem nos dera, né? Terceira aplicação: veja o admirável poder da verdade sobre a consciência dos homens. Herodes temia João Batista e ficou perturbado depois da morte do profeta. Então, um pregador, mesmo que ele não tenha amigos, seja solitário e não tenha nenhuma arma além da verdade, ele perturba até um rei. Todas as pessoas têm uma consciência, e aí está o segredo do poder de um ministro que é fiel, porque Deus não se deixa sem testemunha dentro do homem. Até o coração das pessoas caídas tem um testemunho de Deus. Por isso, esse homem caído e corrompido tem pensamentos que o acusam e o desculpam na sua vida. O que os pregadores têm que fazer é ferir essa consciência, para que eles se sintam intranquilos e temerosos diante do juízo e se arrependam. Os ministros do Evangelho, mais do que ninguém, deveriam levar em conta a consciência do homem. Se eles estiverem pregando, ensinando a verdade,
poderão ficar descansados de que o trabalho deles nunca é vão. As crianças às vezes não parecem voadas, nós às vezes não parecemos voados no culto. Nós podemos ter certeza, tem muito mais acontecendo debaixo do pano do que a gente pode perceber. A consciência sempre está lá, e é isso que o pregador fiel tem que fazer. Quarto lugar, observe até onde é possível as pessoas se envolverem na religião e mesmo assim deixarem de ter a salvação por ceder a um pecado que as domina. Herodes se envolveu na religião mais do que muitos. Ele até temia João. Ele sabia que o profeta era bom, que ele era justo, que ele era santo. Ele ouvia a pregação, satisfeito. Contudo, aquele rei simplesmente não queria fazer uma coisa: parar com seu adultério. E essa foi a maneira como ele arruinou sua vida para sempre. Que esse caso, meu irmão e minha irmã, nos sirva de advertência. Não retenha com você nenhum pecado, não se apegue a nenhum vício favorito, não poupe nenhuma coisa pecaminosa dentro de você, que coloque entre você e sua salvação. Não deixe. Com frequência, examine o seu homem interior, certifique-se que não tem nenhuma concupiscência predileta, nenhum pecado favorito dominando sua alma. Como disse Jesus, corte a mão direita, arranque o seu olho, para que você todo não seja lançado no inferno. Não contente em admirar pregadores, em ouvir sermões evangelísticos, pastor, hoje o culto foi bom, foi um sermão evangelístico. Não descanse até você poder dizer assim como Davi: por isso tenho por em tudo retos teus preceitos todos, e aborreço todo caminho de falsidade. Salmo 119, 128. Não é alguns, é todo. Quinta aplicação. Vejamos como Deus usa os ministros fiéis para repreender o pecado. João falava com clareza acerca da impiedade da vida de Herodes. Não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Tem mais claro que isso? João não se justificava ao falar isso, sob a alegação de que ele era um imprudente, de que falar com franqueza é ser descortês, ou inoportuno, ou mesmo inútil. Ele não proferia coisas agradáveis, e nem tratava com paliativos a iniquidade daquele rei. Ou seja, ele não tentava colocar band-aid no câncer. Ele não ficava usando palavras suaves para descrever a ofensa do rei. Ele falava: isso é pecado, isso é adultério. Então ele dizia de maneira clara a verdade ao seu ouvinte, sem se importar com as consequências. E aqui então nós temos um padrão para todos os que são verdadeiros ministros do Evangelho, que eles têm que seguir nos púlpitos, nas visitas, têm que seguir nas suas vidas com as ovelhas. Se eles quiserem verdadeiramente serem fiéis, eles têm que repreender os pecadores, eles têm que falar contra o pecado. Isso vai ofender, isso vai gerar impopularidade, só que ele não tem nada a ver com essa reação. Os deveres cabem ao pregador, os resultados cabem a Deus. Sexta aplicação e última. Note quão amargamente as pessoas odeiam pregadores que repreendem quando elas estão envolvidas de tal maneira a não querer abandonar o seu pecado. Não se admire com isso. Quando homens e mulheres já escolheram ficar nos seus pecados, já determinaram que elas sabem o que é melhor para a vida delas,
e que o caminho iníquo é o melhor, elas aborrecem a quem quer que pretenda desviá-los dos seus maus caminhos. Elas preferem serem deixadas à vontade, e elas vão se sentir irritadas diante de qualquer oposição, vão ficar iradas. Mas os profetas fiéis, os pregadores fiéis, em todos os séculos foram tratados assim. Eles eram desacreditados e odiados. Isso não deve nos surpreender. Foram caluniados, foram mortos. Ao invés da gente ficar surpreso, cumpre que cada um de nós se lembre, eles foram consagrados no ministério da palavra para testemunhar contra o pecado, o mundo e o diabo. Se eles forem fiéis, eles nunca vão evitar a ofensa. E veja, não é uma honra verdadeira para o ministro do evangelho quando todos pensam bem dele. Ah, pastor, você está inventando isso. Então tá bom. Ai de vós quando todos os louvarem. Lucas 6, 26. Quem disse isso foi Jesus. Ai de vocês quando todo mundo elogiar vocês. Eu acho que Jesus estava certo. Que Deus nos dê graça de não ser como Herodes, ser como João Batista nesse texto. Vamos nos colocar de pé e suplicar misericórdia de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, bendito, amado, Deus, que texto impactante para as nossas vidas, texto que conecta todo o contexto de pregação de arrependimento, de solos maus e bons, de exemplo de fé que persevera, e de incredulidade que fica no pecado. Diante de tudo isso, ser propício a nós pecadores. Muitas vezes queremos ser como Herodias, queremos ser como Herodes, queremos ser como Salomé, mas nos ajude a ser como João Batista, fiéis a Jesus, que amam a Jesus, que estão dispostos até mesmo perder as suas vidas por Jesus. E na verdade, disponha para que todos os dias percamos nossa vida por Jesus. Afinal, ó Pai das luzes, Ele mesmo disse que quem quer salvar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, todos os dias devemos morrer para nós mesmos e morrer para Jesus. Nos ajude, ó Deus, a não esconder pecadinhos de estimação, ou pecados grandes de estimação. Ajude a sermos limpos de todos os pecados, que nenhum deles nos domine, porque este é o verdadeiro arrependimento para a vida, ó Pai. E por favor, eu e meus irmãos, não queremos ser como aqueles que vão cheios de pecados e sermões para o inferno, como Herodes, Herodias, Salomé e seus convivas. Eu sei que esta é a tônica da igreja dos nossos dias, mas não deixe isso acontecer conosco. Não porque somos melhores, não, nós não somos, mas é porque nós imploramos misericórdia do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a amar a Cristo, a nos apegar a Jesus, a sermos fiéis e a não negociarmos com o pecado. Não permita que as nossas consciências sejam cauterizadas. Não permite que o pecado se degringole na nossa vida, que ele aumente nos nossos filhos. Ah, Deus, quebra o pecado nas nossas vidas, quebra os nossos corações para chorar diante de Ti por causa do nosso pecado. Nos leve ao desespero santo e ao encontro da misericórdia do Teu Filho. Nos leve a sermos homens, mulheres piedosos, uma igreja piedosa, uma igreja fiel, como as duas testemunhas
que serão mortas pela Babilônia desse mundo. Nos dê essa graça. Eu te imploro em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do bendito Pai e a eterna, doce, preciosa consolação do Espírito estejam com os eleitos do Senhor hoje e para sempre. Amém.